Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje eu vou mostrar para você que tivemos uma realização de 7,8 bilhões de dólares no Bitcoin. Essa foi a maior realização da história de todos os ciclos. Eu também vou te explicar como que isso impacta exatamente esse momento do ciclo. O que isso significa, afinal de contas, para nós? Como que nós podemos tomar uma decisão exatamente em cima dessa informação? Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora direto ver aí essa informação que eu falei com você. Olha só, há alguns dias eu comentei com vocês que a gente teve a maior realização de lucro da história do Bitcoin, que foi 6,6 bilhões de dólares. E se a gente olhar exatamente, a gente marcou um novo all-time high exatamente nessa métrica. Olha só, a gente teve uma realização de 7,8 bilhões de dólares. Se a gente puxar o histórico aqui do último ciclo, a gente vai ver que a maior realização de lucro que nós tivemos no último ciclo foi exatamente ali na casa de 6,5 bilhões de dólares. Isso significa que o jogo tá ficando grande, galera. Nós estamos jogando um jogo com players extremamente gigantescos, tá? Obviamente a gente sobe a nossa bull run, a gente sobe essa fase mais eufórica do ciclo com essas realizações de lucro, tá? A realização de um novo ciclo, ela sempre vai ser maior do que o ciclo anterior, principalmente quando a gente constrói um novo all-time high no ativo. Isso daqui é um movimento clássico que vai acontecer daqui para frente. Eu só tô trazendo essa informação aqui para você para que você fique ligado, para que você não seja inocente nesse jogo. Não ache que Bitcoin só se compra, não se vende. Não ache que a alta é infinita, porque quem cai exatamente nessas falácias são os novatos. Você está exatamente em uma selva, cara. Você está disputando junto comigo, junto com a BlackRock, junto com a Fidelity, junto com as grandes baleias para ver quem é que vai ficar no lucro. Saiba que o mercado financeiro, ele não é uma brincadeira. O mercado financeiro, ele é uma selva. E na selva só sobrevive os predadores. As presas, elas simplesmente vivem apenas para alimentar os predadores. E cara, o mercado financeiro, ele funciona dessa maneira. Para uns ganhar, outros vão ter que perder. Alguém tem que pagar a conta de alguém. Então eu tô te mostrando esse dado aqui na sua frente para você não ser exatamente um iniciante, um amador daqui para frente, achando que o mercado ele só vai ser lua. Cara, as coisas estão positivas? Sim. A gente vai subir bastante ainda? Sim. A gente vai chegar na casa dos 100 mil dólares? Ontem falei com vocês que a gente tem alvos de 206 mil dólares? Sim, a gente vai subir ainda, a gente vai buscar esses alvos. Mas não seja inocente nesse jogo. Não ache que tudo é só festas, beleza? Saiba que tem players gigantescos realizando os seus lucros. Isso significa que é o momento de você realizar? Isso significa que é o momento que eu vou realizar, por exemplo? Não vou realizar nesse momento, porque nessa análise eu vou te mostrar que a gente ainda vai subir bastante. Que a festa, ela só está começando. Mas eu quero preparar o seu mindset, eu quero preparar exatamente você que me segue, que tá, cara, todos os dias aqui no meu canal, parando na hora do seu almoço, simplesmente se dedicando 20 minutos para poder estudar, para poder entender que direção que o mercado tá indo. Eu quero te prevenir, eu quero que você saia dessa jornada no final como um investidor maduro, e não como um investidor novato, não como um investidor inocente, beleza? Por isso que eu tô trazendo essa informação para você, beleza? Bom, então a gente vê essa alta realização de lucro que nós tivemos aí, mas quando a gente olha para termos de ciclo, a gente ainda tem um espaço para poder subir. Olha só, a gente ainda não entrou dentro da zona eufórica dos investidores mais maduros, do smart money, do investidor institucional, do long term holder.
A gente ainda não entrou dentro da zona eufórica, que é essa zona azul aqui. E sempre que a gente entra dentro dessa zona eufórica, nós estamos iniciando um movimento irracional do mercado, aonde a gente vai subir sim com as métricas extremamente esticadas. Ainda não chegamos a esse patamar, estamos próximos, mas a gente ainda vai ter bastante espaço para poder subir. Isso é uma das métricas. Outro ponto também, eu postei isso dentro da comunidade on-chain no dia 6 de março, que quando a gente analisa a euforia, como que a gente consegue primeiramente identificar a euforia? Como que a gente consegue identificar se os novatos eles estão chegando ou não? Os novatos, eles são simplesmente marionetes do sistema. Os novatos, eles vão entrar quando sair no Jornal Nacional, por exemplo, sobre Bitcoin, ou quando tiver estampado em alguma capa de revista aí pelo mundo afora. Esse vai ser o momento que o novato ele vai chegar. E qual que vai ser a primeira coisa que os novatos vão fazer? É exatamente ir no Google, fazer pesquisas sobre aquilo, escrever pelo menos Bitcoin, é ir no YouTube, que também é uma plataforma de pesquisa, e entender exatamente sobre aquele ativo, procurar os maiores players, os maiores influenciadores, e exatamente, se a gente sabe que os novatos eles vão fazer isso, a gente consegue traquear métricas para entender se os novatos chegaram ou não. E assim que os novatos chegarem, a gente vai estar no topo do mercado. E olha só, eu não sou um tipo de analista que gosta de teses e simplesmente fica deslumbrando imaginação. Não, eu gosto de números, eu gosto de dados. Eu tenho essa tese que eu falei com você, que o novato ele vai chegar, ele vai fazer pesquisa, tal. Então eu vou buscar dados, eu vou buscar métricas para poder entender se isso realmente acontece ou não. E eu postei dentro da comunidade on-chain esse gráfico aqui, que ele nos mostra exatamente o número de novos inscritos nos principais canais de YouTube global. Não estou falando do mercado brasileiro, estou falando do mercado global. A gente vê aqui, tem o BitBoy ali, cara, os principais canais do YouTube, e sempre a gente vai ter um alto volume, olha só, o alto volume chegando quando a gente está ali no movimento eufórico. Quando esses novatos estiverem chegando, olha só, a gente está no topo do mercado. Veja que os novatos ainda não chegaram no jogo. Ou seja, a gente ainda tem bastante espaço para poder subir até que esses novatos cheguem no jogo. Nós estamos só no começo. Como eu falei, quando a gente olha exatamente para a fase aqui do investidor mais maduro, ainda não entramos dentro da euforia, a gente tem espaço para subir. Os novatos, eles ainda não chegaram no jogo, porque o número de novos inscritos dos principais canais de YouTube do mundo ainda não cresceram. Se a gente olha para o balanço dentro das corretoras, cara, o balanço dentro das corretoras está simplesmente sendo drenado. Esse daqui é o balanço de dentro da Coinbase, tá? A Coinbase está ficando literalmente sem estoque nenhum, principalmente com todas essas solicitações de aprovação de ETF. Além disso, se a gente analisar o ciclo do mercado, comparar todos os outros ciclos, olha só, esses gráficos aqui, eles pegam desde o fundo do mercado até o topo do mercado e ele vai comparar qual foi a performance do Bitcoin ao longo desse período. A gente tem exatamente aqui, ó, em azul, o nosso primeiro ciclo, o ciclo Gênesis do Bitcoin. Depois a gente tem o nosso segundo ciclo ali, terceiro ciclo, quarto ciclo e nós estamos vivenciando o nosso quinto ciclo. Obviamente, o primeiro ciclo ele é o Gênesis, não dá para a gente comparar, tá? Porque o Gênesis é o movimento alfa ali, a maior exponencialidade do ativo. O segundo ciclo ali, a gente vê que os outros ciclos, eles não seguiram tanto exatamente o segundo, então vou descartar o segundo aqui também, só para a gente limpar um pouco o gráfico. Diante da nossa frente, a gente tem um ciclo de 16, 18, 16, 17 ali, né? 15, 17, depois 18, 21 e esse ciclo que nós estamos agora. Olha só, eu falo bastante para vocês que esse ciclo que nós estamos vivenciando, ele é extremamente parecido com o ciclo de 15, 17. Se a gente olhar para esse ciclo de 15 e 17, olha como nós estamos muito parecidos. Em laranja é esse ciclo de 17, em roxo é esse ciclo que nós estamos vivenciando agora. O que esse gráfico aqui nos mostra é que a gente tem uma trajetória parecida com 2016 ali, onde o preço do ativo ele está se comportando da mesma maneira desde quando ele encontrou o fundo.
E quando a gente olha para termos de time, a gente ainda tem um time ainda para continuar subindo. Nós estamos só no início da nossa bull run. A gente pode comparar até mesmo o último ciclo aqui, ó, para entender que, cara, a gente tem um relógio suíço aonde a quantidade de dias é incrivelmente repetida. A quantidade de dias que a gente vive durante um bear market é repetida. A quantidade de dias que a gente fica dentro da lateralização de capitulação é repetida. A quantidade de dias que a gente vive em uma bull run e um rompimento de all-time high é parecido. E quando a gente olha exatamente para isso, a gente vê que, cara, ainda temos um espaço ainda para continuar subindo dentro dessa movimentação, então a gente ainda tem grandes potenciais de alta. Tudo isso daqui que a gente viu que tem a realização de lucro são fatores que realmente acontecem no início dessa nossa bull run. Tudo bem, a gente só tem que ficar ligado em cima disso daqui, entendendo que conforme o ciclo for passando, conforme o ciclo for andando, a alta ela não é infinita. Bitcoin não vai parar na lua. Bitcoin ele vai encontrar sim uma resistência em uma determinada região. Por que ele vai encontrar essa resistência? Porque os investidores eles saem do jogo. Olha só, a gente está vendo a chegada dos institucionais através dos ETFs. Você sabe que o institucional, a vida inteira desses caras que estão investindo agora através de ETF, a vida inteira deles foi a bolsa americana, a bolsa da Europa, por exemplo. Esses caras estão treinados ao longo da sua vida inteira a realizar lucros com 20%, a simplesmente se desfazerem de posições com 100%. Esses caras não sabem o que é o mercado cripto. Esses caras não estão aqui para multiplicar sua carteira em 10 vezes. Esses caras estão simplesmente expondo 1% ou 3%, quanto a Fidelity recomendou ali para os seus clientes. E, cara, eles simplesmente já viram o Bitcoin sair de 40 ali, cara, para 70 mil dólares. E os caras já estão exatamente olhando para isso como, opa, essa parada deu muito bom. Eles vão realizar. Não só ele, como as pessoas que compraram nos 15 e nos 20 mil dólares, elas também vão realizar. E quando a gente tiver essa realização de todo mundo tentando passar na mesma porta, é quando a gente tem a formação de topo do mercado. Porque nem todo mundo é inocente em acreditar que Bitcoin só se compra e não se vende. Que Bitcoin vai parar na lua, por exemplo. Ninguém, nem todo mundo, né, é tão inocente. Tem algumas pessoas, ia falar que ninguém, mas tem algumas pessoas que elas vão cair nessa falácia, mas a maioria das pessoas, elas vão realizar. Por isso que o mercado, ele vai reverter. Mas quando a gente olha aqui, a gente ainda tem time para subir, tá? A gente não teve o nosso halve acontecendo se a gente compara a performance dos ciclos anteriores. Depois do nosso halve, olha só, o nosso ciclo atual ele nem está aqui nesse gráfico porque o halve ainda nem aconteceu. A gente sempre tem uma performance muito forte ainda depois do halve. Se a gente comparar os dois últimos ciclos aqui, ó, o ciclo de 17, a gente ainda teve uma alta que Bitcoin subiu 30 vezes ainda. No nosso último ciclo, Bitcoin subiu 8 vezes ainda após o halve. Quantas vezes a gente vai subir dessa vez? Acredito que vai ser menos do que 7, obviamente, porque a gente vê que o ciclo ele vem diminuindo a sua exponencialidade, mas a gente vai subir ainda após o halve. O halve já aconteceu? Não, o halve ainda não aconteceu. Então a gente tem bastante espaço para continuar subindo. Sem contar que quando a gente analisa o volume de ETFs, os volumes eles vêm aumentando absurdamente a cada dia. Se a gente olhar exatamente para BlackRock, na data de ontem, os caras negociaram mais 1,6 bilhões de dólares. Quando a gente olha para os volumes negociados, ainda não saiu aqui o volume de ontem, tá? Exatamente nesse gráfico. Mas quando a gente vê exatamente os volumes negociados, olha só, semana após semana a gente tem um pico, a gente tem um aumento. Obviamente, depois desse aumento, a gente vai passar por um marasmo ali, né? Onde os caras já injetaram muito dinheiro, cara, não vão ficar injetando todos os dias, assim. Não é assim que eles conseguem galgar tantos clientes, por exemplo, mas a gente vê que semana após semana o volume ainda vem crescendo. Se a gente unir a nossa análise de price action
junto com a análise on-chain, junto com a análise desse volume dos ETFs, cara, a gente tem a caixa de ferramenta perfeita para a gente encontrar a nossa próxima região de topo. Para conseguirmos ser investidores maduros ao ponto de saber a hora de fazer a nossa realização de lucro, não ficar apegado aos nossos ativos, porque, afinal de contas, eu estou aqui para multiplicar dinheiro. Eu não estou aqui para simplesmente, cara, correr contra o sistema. Eu não estou com o meu patrimônio em Bitcoin para correr contra o sistema. Amo exatamente as criptos, amo ter a liberdade de estar com o meu dinheiro na wallet para qualquer lugar do mundo e ter o meu dinheiro. Amo isso, mas eu não estou aqui para bater de frente com o sistema. Eu estou aqui exatamente para multiplicar dinheiro. Sim, colocar 100 mil reais, tirar 1 milhão de reais, colocar 1 milhão de reais, tirar 3 milhões de reais e assim indo e enriquecendo ao longo desse caminho, construindo uma bola de neve através de investimento. Eu sou um investidor e especulador, onde eu estou aqui para multiplicar dinheiro. Diante a isso, eu vejo que sim, a melhor estratégia é a gente comprar na baixa e a gente vender na alta. Então, assim que eu tiver os sinais unindo todos esses dados, todas essas informações, me mostrando que, cara, já deu, Gui, a gente já chegou, coloca seu lucro no bolso e espera o próximo bear market. Vá curtir esse dinheiro um pouco e daqui uns meses você volta, beleza? Bom, se a gente olhar para nosso price action aí, um pouco difícil passar dessa região, né, dos 67, 69 mil dólares ali, obviamente porque isso daqui é o topo anterior. Mas a gente está em busca de um novo all-time high. É difícil a gente passar a região? Sim, se a gente olha aqui, ó, historicamente, a gente vai ver que sempre para ultrapassar o all-time high, olha só, a gente fica uns dias meio que num lenga-lenga aqui, ó, esse período aqui em 2020 foi a quantidade de dias que a gente ficou para tentar romper o topo anterior. Depois que rompe, cara, a gente começa a ter movimentações mais exponenciais, né? Se a gente olhar para o outro ciclo lá também, ó, de 16, cara, a gente vai ver que temos o mesmo padrão. Olha só, a gente vem aqui, tenta romper, rejeita, sobe, rejeita, pumba, depois vai. Então é difícil a gente passar essa região, não é tão simples, tá? Mas para mim, cara, daqui para frente é só questão de paciência. Só você ser paciente que você vai ver a sua carteira com Bitcoin valendo 75, 80 mil dólares nas próximas semanas, beleza? Eu espero exatamente ver tudo isso. Inclusive, Ether para mim, cara, é uma das teses mais, cara, gratificantes que eu tenho dentro da minha carteira. Durante quanto tempo a gente falou em Ether em 2.000, em 1.800 dólares, a acumulação, a gente tá vendo o Ether aí em 4 mil dólares. Para mim, cara, só mais algumas semanas também pra gente ver exatamente Ether ali nos 5 mil dólares. E aí aqui eu quero te mostrar uma coisa interessante. Quando a gente entra dentro da fase de bull run, que é a fase que nós estamos agora, que ela é a última fase do ciclo. Obviamente depois dela vem a altcoin season, mas tudo tá muito ligado e muito próximo. A bull run, ela é o movimento mais exponencial que nós temos. Ela é o movimento mais irracional que nós temos. E exatamente quando a gente entrar dentro da euforia, a gente ainda está dentro da bull run, cara, ali vai ser o movimento mais irracional que nós temos. O que eu quero te dizer com isso é que a ferramenta de price action, ela vai ser a ferramenta que menos vai servir para você daqui para frente. Se você analisar o price action do Ether, por exemplo, cara, olha isso daqui. A gente está falando que o Ether está sobrecomprado desde ali do patamar dos 2.400 dólares e ele está indo embora, simplesmente subindo. O gráfico não tem mais sobrecompra aqui, está indo embora, simplesmente embora. Com divergências, a gente vê exatamente candles de rejeição com altos volumes. Isso daqui, em outra fase do ciclo, é um excelente ponto para a gente sair do mercado, ou é um excelente ponto para a gente poder shortar o mercado. Só que você tem que aprender a ser maleável, você tem que dançar conforme a música toca. A música desse momento, galera, é bull run. Não espere grandes pullbacks, não passe nem perto de shortar os ativos nesse momento. Nós estamos dentro da bull run. Essa é a fase mais irracional, essa é a fase mais forte de movimentos de alta. Não conte que você vai simplesmente shortar esse mercado ou fazer... Cara, já foi o tempo de shortar. A gente shorta o mercado
durante o bear market. Nós estamos em bull run. A gente já passou pelo início do bull market profundo e nós estamos em bull run, beleza? Então, nesse momento, a gente vai ver, sim, o price action, ele sendo mais inútil. Inútil no aspecto de que, cara, a gente tem sinais de reversão e a parada não reverte. E vai ficar pior ainda, porque a gente vai subir em um novo all-time high. Olha só o ciclo anterior, cara. É só a gente analisar aqui, ó, o ciclo anterior, que a gente vai ver. O price action no Bitcoin aqui, ó, no diário, a gente tá vendo exatamente aqui, ó, sinais de sobrecompra. Quando a gente olha aqui, a gente está no pé da nossa bull run. O mercado sobe a bull run inteira. A gente está falando que Bitcoin sai lá de 11 mil dólares, vai parar em 65 mil dólares e a gente vai subindo com divergência, com price action mostrando reversão, com tudo indicando negativo aqui, mas a gente segue subindo. A gente segue subindo porque a gente está dentro da nossa fase de bull run. Dentro da fase de bull run, price action, ele é um pouco inútil. Por isso que a gente deve utilizar a análise on-chain para a gente entender o que os investidores realmente estão fazendo, olhar para os investidores certos, tomar decisões certas junto com esses investidores e também para esse ciclo, a gente olhar exatamente ali para os ETFs. É um fluxo que está entrando de dinheiro. Então, a gente também tem que ficar ligado e analisando isso daí, beleza? Bom, lembrando você que todos os alunos ali da carteira rumo ao milhão estão com altos lucros no bolso, 33 mil reais no bolso. Quando a gente olha, cara, tem aluno aí que fez 24 mil reais em um dia, vários alunos ali, ó, 16 mil reais, R$1.000, 69 mil reais de lucro. Tem um print aqui de vários alunos que veio aqui nos Estados Unidos simplesmente pagando a viagem com o resultado da carteira rumo ao milhão. Se você quiser participar da carteira rumo ao milhão, abaixo desse vídeo, na descrição tem um link que te direciona para essa página. Assista esse vídeo aqui, que nesse vídeo aqui eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão, como que você faz para entrar para a carteira rumo ao milhão e o melhor, como que você faz para eu colocar esse dinheiro no seu bolso, porque você vai simplesmente copiar e colar todas as minhas decisões dentro dessa carteira. Lembrando, a carteira rumo ao milhão é uma carteira que ela estrategicamente é montada para a altcoin season, que é a última fase que nós vamos ter do ciclo. E quando a altcoin season ela realmente começar, você vai ver o que é lucro de verdade. Se você está dentro da carteira rumo ao milhão e já tem 69 mil reais, 12 mil reais de lucro, saiba que estamos só no começo. Saiba que estamos assistindo a festa de camarote, mas a festa ainda ela nem esquentou e ela vai esquentar. Se você ainda não entrou, dá tempo, mas esse seu tempo não é para sempre. Então, use com sabedoria essa oportunidade. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Hoje é sexta-feira, desejo um ótimo final de semana para todo mundo e na segunda-feira que vem nós estamos de volta aqui no canal trazendo análises para vocês sobre o mercado cripto. Forte abraço, ótimo final de semana para todo mundo e eu te vejo de volta na segunda-feira. Valeu!